Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Boa noite a você que entra com a gente em mais uma transmissão ao vivo. Helena Matos, Tia Tânia, Sônia Matos, sejam muito bem-vindas, minhas queridas irmãs e os irmãos que estão chegando. Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, Ele que é meu e teu Senhor, como diz esse hino maravilhoso, o hino 202, do Inário para o culto cristão, inário muito usado nas igrejas batistas, que fala que o Senhor é dono de todas as coisas, da chuva, do sol, do ar, é também o Senhor da alegria, é o Senhor da dor, do chorar, é Deus sobre a minha vida e Deus sobre a sua vida. Se você crê nisso, digam amém nos comentários e se ajunte a mim em mais uma reunião de oração e estudo bíblico, onde nós nos propomos a orar pela nação, orar pelo país, pela situação da saúde e também orar pela sua vida e pela sua família. Todos nós que cremos que Jesus Cristo é Senhor sobre a nossa vida, somos convidados a tomar parte em mais um encontro que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos, para louvarmos o seu nome, para aprender com Jesus Cristo o que significa ser servo nesse reino onde Jesus é Rei e Senhor da nossa vida. Seja, portanto, muito bem-vindo a estar conosco. Eu quero partilhar algumas notícias que li nessa noite. Você desde já pode enviar seus pedidos de oração, como nós já estamos acostumados a fazer, sempre aqui nos comentários. Durante a transmissão, o que você for lembrando, as pessoas, os parentes, os amigos, aqueles que estão necessitados, você pode enviar aqui nos comentários o que você quer que a gente ore nessa noite. Duas notícias, uma com relação à situação da saúde, e a outra uma notícia muito boa, que nós entrando nos canais da internet, dos meios de comunicação, a gente colhe sempre para orar pela situação que nós vivemos. Então, na data de hoje, a Organização Mundial da Saúde reforçou que ainda há um longo caminho até o fim da pandemia do Covid-19. Essa notícia que está no site do G1, essa doença causada pelo novo coronavírus. E ficou em destaque aqui uma declaração do Michael Ryan, que é um diretor de emergências da OMS, quando ele diz que pode ser que nunca desapareça o Covid. Pode ser que se torne endêmico como outros vírus, que não venha nem a desaparecer. Foi essa declaração que foi dada por um dos diretores da OMS, e nós colhemos as informações nunca para nos desesperançarmos. Muito pelo contrário. É para que diante dos fatos, diante das notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, sejam elas colocadas de forma tendenciosa, nós sempre estamos orando para que o Deus soberano, imutável, todo-poderoso, sempre haja com poder sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não é? As organizações mundiais, o governo, alertam uma situação de gravidade. Muitos de nós ficamos confusos de tantas notícias que vemos o dia inteiro nos jornais. Isso muitas vezes causa preocupação, causa angústia. E eu quero nessa noite mais uma vez enfatizar: calma, Deus está no controle. Sempre reafirme isso para você e para sua família. O Senhor está no controle. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele se assenta sobre um alto e sublime trono, governando todas as coisas que existem e todas as coisas que acontecem, ok? Mas isso não nos tira a responsabilidade de, como servos de Deus, dobrarmos os nossos joelhos e com um coração sincero, clamarmos ao Senhor
pelas nossas vidas, pela situação da saúde, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Uma segunda notícia, que está no canal R7, nos fala que nessa data de hoje, ao meio-dia, uma senhora de 103 anos recebeu alta. Ela tinha sido infectada por coronavírus e ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. 103 anos de idade. Você conhece uma pessoa que tem essa idade? Poucas são pessoas que chegam a essa idade com vigor físico, com saúde. Então, uma senhora que ficou 15 dias no hospital de campanha de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, foi curada, teve alta do Covid-19. Louvado seja Deus, que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a notícias tão difíceis, o Senhor está curando pessoas. Deus está restaurando a saúde de muita gente. E nós, como servos de Deus, cremos que toda cura vem do Senhor. Seja ela administrada por meios naturais, como é o caso dos médicos, que intervêm com a sua sabedoria, seja de forma sobrenatural, se for preciso. Mas toda cura é a cura do Senhor. Nós vamos orar então, clamando ao Senhor e agradecendo a Deus pelos casos que são existentes, que não são muito enfatizados pelos meios de comunicação, não é verdade? Deveríamos ver também o registro nas mídias sociais, nos jornais da TV, de casos de cura, e nem sempre o vemos. Então, vamos louvar ao Senhor por conta disso. Deus está agindo no meio dessa crise. E Ele trará, muito em breve, irmãos, uma solução para tudo isso que está acontecendo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos louvar ao Senhor e agradecer. Ó Deus bendito, aqui, Senhor, na Tua presença, nos encontramos para reconhecer que Tu és o Rei e Senhor sobre as nossas vidas. Tu és o Deus soberano, imutável, todo-poderoso, que tem o controle sobre a vida de todos e tem controle sobre todas as coisas que existem, que acontecem, sejam elas visíveis ou invisíveis, Senhor. É isso que a Tua palavra mostra e é isso que nós acreditamos, Senhor. Nós não nos guiamos, Senhor, por aquilo que vemos somente. Nós nos guiamos por aquilo que nós não vemos, Senhor. Nós nos guiamos pela Tua palavra. Nós temos fé, Senhor, na Tua providência, na Tua presença, no Teu controle sobre as coisas, no Teu domínio, Senhor, na Tua administração que o Senhor faz com o mundo, com a criação, Senhor, com a história, com a nossa vida, Senhor, com tudo que existe acontece conosco. Nós cremos com fé sincera e reverente de que o Senhor é Rei, de que o Senhor está no trono, que tudo que existe acontece, está debaixo da Tua vontade, do Teu poder, Senhor, dos Teus propósitos. E é isso que nós queremos declarar nessa noite, Senhor. A fé que nós temos em Ti, a fé que vence o mundo, é saber que se nós pedirmos ao Senhor alguma coisa, segundo a Tua vontade, Senhor, nós recebemos de Ti uma resposta satisfatória, não para a nossa vontade, Senhor, mas para a Tua vontade, para o Senhor ser glorificado nas nossas vidas, Senhor. É nessa verdade que nós queremos nos apegar nessa noite, confiantes, Senhor, de que esta crise, por mais grave que ela seja, ela é passageira. O Senhor tem um dia certo onde tudo isso há de cessar, Senhor. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor, que Tu faças cessar a crise, Senhor, que está acontecendo, que Tu tenhas misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a suportar pacientemente, Senhor, confiantemente, essa tribulação, Senhor. Nos dê, Senhor, garra e vontade para pregar o Teu Evangelho, para estender as mãos aos necessitados, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, e discernimento para que possamos viver de uma forma que Te agrade, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida dessa senhora de 103 anos, que foi, ó Deus,
diagnosticada com o Covid-19, mas que na data de hoje teve alta, Senhor. E sabemos que foi o Senhor que a curou. Foi a tua mão de poder que a curou, e sabemos que a tua mão de poder tem curado muitas pessoas na nossa nação e nas demais nações desse mundo, Senhor. Por isso, louvado seja o teu nome, engrandecido, ó Deus, seja o teu nome, e nós desejamos, pedimos que muitas pessoas venham te conhecer, que muitas famílias que passem por essas situações venham a ter um encontro real e sincero com Jesus Cristo, Senhor, que é a coisa mais importante dessa vida, que é o que a gente precisa, Senhor, levar para até o fim da nossa vida. É a confiança, é a fé sincera de que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor e é o Rei e é Deus sobre a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, por tudo isso, e nós também te agradecemos, Senhor, sempre crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja assim, ó Deus, para a tua honra, seja assim para a tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor a todos que entram agora na transmissão. Nós aqui oramos introdutoriamente, lemos algumas notícias das que foram veiculadas hoje, e a gente reforça que você pode colocar nos comentários aqui os seus pedidos de oração, e conforme o estudo for acontecendo, você pode ir atualizando, pode ir colocando mais pedidos de oração à medida em que você for se lembrando. Vamos então, meus irmãos, dar seguimento ao estudo das bem-aventuranças. Hoje, Mateus capítulo 5, verso de número 9. Bem-aventurados os pacificadores. Abra sua Bíblia, então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Vai falar das bem-aventuranças, e nós estamos nos encaminhando já para o fim. Na próxima quarta-feira, nós vamos tratar da última bem-aventurança e aí fazer algumas conclusões necessárias sobre tudo que nós vimos nessas quartas-feiras tão prazerosas, estudando a palavra de Deus, estudando esse começo do Sermão do Monte, essas bem-aventuranças do reino de Deus, essas pérolas de sabedoria do Senhor Jesus Cristo, que nos ensinam a felicidade, mas também nos ensinam a viver de acordo com os padrões de Jesus Cristo, padrões do reino de Deus para a nossa vida. Mateus capítulo 5, verso de número 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estudar as bem-aventuranças é um prazer muito grande. É um dos ensinos de Jesus Cristo, como diz lá o John Stott, é um dos ensinos mais lembrados, mas certamente é dos ensinos mais pouco compreendidos e certamente mais mal praticados na vida daqueles que se consideram crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem essa impressão, mas quando eu começo a ler as bem-aventuranças, eu sinto que o reino de Deus é de fato alguma coisa preciosa, há valores sagrados nesse reino, mas eu me sinto completamente impotente por mim mesmo na qualidade de viver todos esses atributos que Jesus está me ensinando, a não ser que Jesus me tome pela mão e me conduza no caminho dele, para que então eu alcance essas bênçãos que são prometidas aqui, e para que eu assuma essas condutas em que Jesus está narrando aqui: ser pacificador, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser humilde de espírito. Nada disso é possível sem que Jesus Cristo nos tome pela mão e nos conduza por um caminho de graça, onde ele nos direciona a viver isso, e também de uma forma que eu sou completamente responsável caso eu negligencie tudo isso aqui que Jesus está ensinando. É um desafio, portanto,
para mim e para você nos enquadrarmos dentro do reino de Deus. O que nós vimos até agora? Nós vimos que as bem-aventuranças do reino, onde Jesus Cristo é Rei e Senhor, elas têm o caráter especial de serem consequências espirituais do agir de Deus sobre a vida do cristão. Ou seja, Deus age na minha vida, Deus me salva, Deus me reconcilia, Deus me ama, Deus é misericordioso para comigo e a partir disso eu não tenho outra saída senão agir correspondendo a essa graça de Deus, olhando para essa maravilhosa luz de Cristo que brilha no meu viver e agora eu sou responsável por abrir os meus olhos, enxergar essa luz e andar conforme o padrão de Jesus Cristo. A gente estudou, quando nós falamos das bem-aventuranças que dizem respeito à misericórdia, quando Jesus Cristo disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vimos que quando Jesus fala de misericórdia ali, ele não está se referindo ao nosso conceito terreno de misericórdia, mas sim ao fato de que Deus em Cristo foi misericordioso para conosco. E agora, sendo assim, eu tenho que, para com o meu próximo, considerando que Deus foi misericordioso comigo, manifestar misericórdia. Esse fenômeno acontece com todas as bem-aventuranças, que são qualidades espirituais que Jesus está pontuando. Nesse sentido, Jesus está dizendo em Mateus 5,9 que felicíssimos, que exageradamente felizes ou bem-aventurados são aqueles que são pacificadores, ou seja, aqueles que uma vez foram pacificados para com o Pai em Jesus Cristo, aqueles que foram em Cristo feitos justiça de Deus, aqueles que foram reconciliados com o Pai que está nos céus, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora essas pessoas procuram, seja na sua fala, seja nas suas atitudes, o significado de serem agentes da paz ou pacificadores do reino de Deus. O que Jesus quer dizer com pacificadores? Vamos lá. A palavra pacificador no idioma grego, ela nos traz uma ideia de alguém que busca ostensivamente, busca com vontade de encontrar a paz, ou seja, o servo do reino de Deus deve ser uma pessoa que não apenas deseja a paz, deseja a ausência de conflitos, deseja que haja a paz, mas também o servo do reino onde Jesus Cristo é rei, ele tem a atitude de promover o apaziguamento, a pacificação de conflitos, de brigas, de discórdias, onde quer que você pise. Se você é servo do reino de Jesus Cristo, você deseja viver em paz com as pessoas, mas você é o primeiro a, numa discussão, a numa situação conflituosa, a tomar a atitude de ir à frente, de posicionar as pessoas, de se posicionar diante de um conflito, considerando o fato que Deus em Cristo reconciliou você com o Pai quando você era inimigo por natureza do próprio Deus. Veja que a razão para a gente viver assim não é fruto da nossa moralidade terrena, ou de padrões éticos, ou porque os outros fazem, eu vou fazer também. Não. O padrão, a iniciativa, a motivação para a gente fazer o que Jesus está mandando aqui é muito mais sublime, é muito mais sagrado, é muito mais elevado. Deus reconciliou a sua vida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se isso não nos motiva, irmãos, a vivermos em paz, eu não sei o que vai motivar a nossa vida a sermos
pacificadores. É uma razão sublime, é uma motivação que vem direto do trono da graça de Deus. Então, todo aquele que é crente no Senhor Jesus, que é inserido no reino espiritual, onde Jesus Cristo domina a nossa vida, essa pessoa tem sede e tem fome de promover a paz, onde quer que ele esteja. E aí é justamente o que o John Stott, aquele autor da contracultura cristã, autor muito usado aqui nos nossos estudos, ele diz exatamente isso, que a pacificação ela é uma obra de Deus, é uma obra divina, porque pacificação significa reconciliação, e é Deus que é o autor da paz, e é Deus que é o autor da reconciliação. Desse modo, pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus de paz e que desejam no seu coração viver em paz com todos os homens e também modelam as suas vidas em harmonia com aquele que é o príncipe da paz, que você sabe quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, ser um pacificador na visão de Jesus é você ser governado pelo Deus de paz, que é assim descrito na Bíblia, por você ser governado na sua mente, no seu coração, por esse Deus que é um Deus de paz. Você deseja viver em paz com todos os homens e você vai modelar a sua vida em total harmonia com aquele que está falando isso aqui para você, Jesus Cristo, que é ninguém menos do que o príncipe da paz. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito desse caráter pacificador do reino de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está mais irado conosco, porque toda a sua ira ele lançou sobre o seu Filho amado Jesus Cristo, que bebeu do cálice da ira de Deus, e agora, tornados justos diante do Pai, nós temos paz com Deus. Nós não seremos lançados no inferno, porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo através do seu Filho. Veja, por exemplo, o que Paulo diz ainda em Romanos, capítulo 12, versos 17 a 18. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa é a advertência prática que Paulo faz para justamente aqueles que têm paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se possível, enquanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Faça força, lute pela paz, procure a paz, seja um agente pacificador. 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Efésios 6,15, a armadura de Deus, Paulo diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho que nos alcançou é uma palavra de paz. É uma palavra que diz exatamente isso que Paulo falou em Romanos. Deus, ele em Jesus Cristo, promove a paz na nossa vida e nos torna agentes da paz de Deus. Veja, por exemplo, o que Paulo diz em Colossenses 1, 19 a 20. Porque aprouve a Deus que em Jesus Cristo residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja com esses textos que o nosso Deus é um Deus de paz e que ser um pacificador nada mais é do que a gente reconhecer esse caráter de Deus e a gente se esforçar para viver de acordo com ele, mediante a graça, o auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, um fato importante que a gente precisa perceber quando a gente lê, por exemplo, um texto como esse de Efésios, que fala sobre o Evangelho da Paz, é que de uma forma irônica
E é interessante isso, que justamente a pregação fiel desse evangelho da paz, por mais irônico que pareça, provoca no coração do descrente uma guerra, né? A pregação do evangelho, feita de forma fiel e contundente para a vida do pecador, provoca no coração dele uma agitação, provoca uma guerra, um conflito com o seu próprio pecado. Seja se esse descrente se converta ou não, isso provoca uma situação onde o pecado da pessoa é revelado. O evangelho é o poder de Deus que provoca impacto para aquele que ouve a palavra e a recebe no seu coração. Convertendo-se um homem dos seus maus caminhos e voltando-se para o Senhor, e consequentemente sendo inserido no reino espiritual de Cristo, outras batalhas vão surgir por conta disso, né? Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 10, versos 34 a 36, ele diz que todos aqueles que se tornam discípulos de Cristo vão passar por dificuldades, e Jesus vai dizer que muitas vezes as dificuldades ocorrem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E Jesus lá nesse evangelho de Mateus, no capítulo 10, vai dizer: não pensem que eu vim à terra trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. E é estranho, porque Jesus em Mateus 10, 34, ele diz: eu não vim ao mundo trazer paz, mas trazer espada. E a gente se pergunta, mas como é que pode isso? Jesus não é o príncipe da paz? Jesus não está me dizendo bem-aventurado os pacificadores? Como é que lá no capítulo 10, verso 34, ele vai dizer que não veio trazer a paz, mas que o compromisso com ele importa em divisão muitas vezes? O que Jesus está pontuando, meus irmãos, é que a vinda dele, o reino que ele instaura, é um reino que causa discórdia, que causa divisão, não por causa que Jesus quer isso, mas porque o mundo rejeita Cristo e continua rejeitando, e o reino de Deus coloca o crente muitas e muitas vezes em situações de hostilidade para com o mundo, em situações de oposição, às vezes, dentro da própria família. Quantos e quantos casos de pessoas que a gente já testemunhou a confissão de terem se convertido a Cristo e terem dificuldades dentro de casa, porque o marido não é crente, porque a esposa não é crente, porque os pais ou filhos não são crentes. Jesus Cristo vai dizer que estar no reino dele muitas vezes importa que até a nossa própria família não entenda isso e se opõe a isso, e com certeza o mundo que odeia a Cristo, que o odiou, que o crucificou, que rejeitou a ele, faz com que a gente seja alvo de muitas oposições, não é? Por isso Jesus Cristo diz que ele veio ao mundo para trazer espada, para trazer divisão, mas que na realidade essa é uma iniciativa que ocorre do mundo contra os servos de Deus. Porque a ordem de Jesus para a minha vida e para a sua é você, apesar disso tudo, apesar das perseguições que a gente sofre, que é o caso da próxima bem-aventurança, das injúrias, a gente ter a atitude de sermos pacificadores, promovermos a paz, buscarmos a paz e sempre que possível, né? Sempre que possível viver em paz uns com os outros. E é importante a gente entender isso, porque Jesus não está falando aqui também em nós vivermos em paz a qualquer preço, né? Não existe paz e reconciliação com os outros fora das verdades bíblicas, né? Muito menos a paz ela poderia ser produzida comprometendo a integridade do evangelho, né? Ser pacificador não é a gente permitir que falsos mestres do nosso tempo, que falsos profetas, aqueles que pregam a mensagem desconectada da palavra de Deus, façam exatamente o que acontecia lá no livro de Jeremias, dizendo paz, paz, onde não há paz.
É isso que Jeremias vai denunciar no contexto da nação pecaminosa de Judá e também de Israel, né? Não existe unidade, não existe paz fora da verdade do Evangelho. O que Deus ordena para a nossa vida é que os seus servos sempre falem a verdade em amor. Ser pacificador não é sinônimo da gente ser passivo diante dos erros alheios. Ser pacificador não é a gente tomar uma posição onde a gente não reage a nada, onde a gente não vigia nada, onde a gente diz que está tudo de boa sempre. Não, isso não é ser pacificador. A palavra de Deus nos diz que diante dos erros dos nossos irmãos, diante dos erros que acontecem na sua casa, a gente que é espiritual, a gente que tem a compreensão do reino de Deus, que a gente corrija com espírito de brandura, como Paulo vai dizer, por exemplo, na epístola aos Gálatas, sempre com a intenção de reconciliação. Veja como é que isso pauta a nossa vida. A gente, quando se depara diante de um erro, diante de um desvio, diante de um pecado de um irmão nosso, diante do que acontece na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, a gente se depara diante disso com a atitude que a gente precisa de ter, de justamente a gente tomar a iniciativa de exortar, mas sem uma conduta agressiva, sem que a gente se ache o espiritual, sempre com o objetivo de restaurar a vida do outro, sempre com a intenção de pacificar aquilo que está acontecendo, que está tumultuando, que está agitando, porque o nosso Deus é um Deus de paz, irmãos. De sermos servos desse Deus de paz que promove a paz de Deus. A bem-aventurança de ser pacificador, então, consiste naquele desejo da paz que nos conduz a também, para nós, nunca querermos procurar conflitos. Nunca querermos sair tentando criar também situações complicadas, mas nós buscarmos ativamente a paz. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Crente no Senhor Jesus Cristo, que gosta de causar encrenca, de causar briga, precisa se arrepender diante de Deus. Crente no Senhor Jesus Cristo, que vive a contender, que vive a brigar, que vive a também reagir a provocações de forma destemperada, de forma assodada, com raiva, precisa buscar ao Senhor e encontrar em Jesus Cristo a correção dessa conduta. Porque o chamado de Deus para a nossa vida é sermos pacificadores. Isso mexe com os nossos nervos, irmãos. Isso altera as nossas emoções. E ainda que alguém diga que é muito difícil a gente muitas vezes não reagir, a gente muitas vezes a não falar, lembre-se que o seu Salvador, Jesus Cristo, ensina a mim e a você a darmos a outra face. E nós nem entendemos o que Jesus quer dizer com isso. Lembre-se que quando Jesus chama você para ser pacificador, mas também para ser misericordioso, para ser manso, que são bem-aventuranças, pouco importa para Jesus se isso é fácil ou se isso é difícil. Se você é cidadão dos céus, se você é súdito do reino de Deus, se você é servo do Senhor, é no seu coração que esse desejo de ser pacificador precisa estar. E aí, meus irmãos, muitos erros da nossa vida têm que ser aparados. Muitas arestas do nosso ser têm que ser cortadas para a glória de Deus. Nós temos dificuldade muitas vezes em sermos pacificadores, não é mesmo? Muitas vezes nós gostamos de reagir às provocações que os outros não fazem e agirmos de forma errada. O que Jesus Cristo diz para mim e para você nessa noite é: seja um agente da paz, apesar do mundo raivoso que você vive. Olha o que o apóstolo Paulo, em termos mais práticos ainda, vai dizer lá em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Olha o que Paulo diz ao jovem Timóteo. Olha, Timóteo, é necessário que o servo do Senhor
Preste atenção nisso. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. É necessário que eu e você não vivamos a brigar, contender, se meter em encrencas, e sim nós temos que ser brando para com todos, pacientes, misericordiosos, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem à verdade de Deus, ou seja, sendo pacificadores, porque assim sendo nós somos chamados e reconhecidos como filhos de Deus. É justamente essa bênção proveniente dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só pode ser filho de Deus quem é pacificador. E sendo pacificadores, nós encontramos em Deus a bênção de sermos reconhecidos como legítimos filhos dele, meus irmãos. Em um mundo que é carente de paz, num mundo belicoso, num mundo raivoso como é o de hoje, num mundo tão reativo a tudo que acontece, onde as pessoas agem com ira, onde há falta de perdão, onde há falta de reconciliação, onde há falta de aproximação, onde as condutas vingativas estão sendo constantemente estimuladas, o nosso Senhor Jesus Cristo nos posiciona no seu reino e nos ensina e nos chama a exercermos um espírito pacificador e, sendo assim, nós adquirirmos uma felicidade sem limites. Com isso, bem-aventurado, muitíssimo feliz você vai ser na sua vida se você for um pacificador. Pessoas que vivem a contender, irmãos, são tristes, têm a vida amargurada, não estão desfrutando da paz e da graça de Deus. Estão precisando se corrigir para serem servos agradáveis do reino de Deus. Perceba, aqueles que promovem de coração essa paz, além de desfrutarem de uma felicidade espiritual sem limites, são considerados verdadeiros filhos de Deus, pessoas que são ensinadas segundo os atributos do Pai, são cooperadores do seu reino celestial. Os pacificadores desenvolvem uma vida de gratidão à reconciliação que Deus fez com a gente em Jesus Cristo, e a partir disso a gente se empenha a erradicar o mal dos corações humanos, enchendo-se de tudo aquilo que é bom e nobre. Né? Pacificadores são legítimos filhos de Deus que desfrutam do amor do Pai, e como diz lá o apóstolo João na sua primeira carta, no dia da manifestação suprema e do juízo divino, quando Jesus Cristo retornar, essa adoção de filhos será plenamente concretizada nas nossas vidas e reconhecida publicamente para todos os povos testemunharem que nós somos pacificadores e filhos de Deus. Isso acontece no presente, hoje. Hoje, se nós assumirmos isso diante do Senhor, se nós clamarmos a Deus dizendo: Senhor, eu tenho dificuldade em ser um pacificador, me ajuda nisso. Eu confesso isso diante do Senhor. Eu preciso da tua graça, Senhor, porque eu não consigo. Se a gente tem essa atitude e a gente obtém de Deus a bênção de ser um pacificador, o que a palavra de Deus nos ensina é que já hoje nós somos chamados de filhos de Deus, porque lá na eternidade, lá na glória, nós seremos reconhecidos também de forma eterna, consumativa, para todo sempre, como filhos desse Pai de amor e de misericórdias, desse Deus de paz que nos ensina: bem-aventurados são os pacificadores,
porque, sendo assim, vocês serão chamados filhos de Deus. Irmãos queridos, nada disso provém de nós. Nada disso provém do nosso esforço. Eu sou repetitivo mesmo, quero ser repetitivo mesmo quando eu digo que eu faço esse estudo olhando para o espelho. E a minha recomendação a você é que você não parta do princípio que você é suficientemente bom para isso, que você já está vivendo isso 100%, de que pelo fato de você ser uma pessoa calma, tranquila, que não se mete em briga com ninguém, que não fala mal de ninguém, ou que você é uma pessoa assim na sua, que você está atendendo plenamente ao que Jesus está dizendo aqui. Não, não. Eu e você, pela graça de Deus, ainda estamos aprendendo a viver essas qualidades do Senhor Jesus Cristo, e essa palavra nos confronta para a gente olhar para o espelho, olhar para a nossa vida, olhar para a cruz de Cristo, olhar para a luz que reflete no nosso ser todas as nossas imperfeições, e a gente com os olhos nisso, a gente reconhecendo isso, a gente vire para o Senhor Jesus e fale: Senhor Jesus, este ponto da minha vida, esta situação aqui não foi resolvida. Senhor, eu tenho dificuldade, eu sou muito enérgico, eu sou uma pessoa reativa. Me ajuda, Senhor, a ser pacificador, da mesma forma, Senhor, que o Senhor pacificou a minha vida com o Pai naquela cruz, onde o Senhor pagou um preço alto para eu não ir para o inferno, para eu ser, antes de tudo, pacificado, justificado na mente de Deus, na presença de Deus, onde o que nós merecíamos era o inferno. Nós, em Jesus Cristo, somos reconciliados com o nosso Pai. E a gente ora a Deus pedindo isso. Senhor, já que eu fui reconciliado com o Pai em Jesus Cristo, que eu viva, Senhor, dessa forma, nas minhas relações com o meu próximo, nas minhas relações familiares, nas minhas relações com os meus irmãos da igreja, porque se isso não acontecer, irmãos, nós estamos vivendo uma religião falsa. Mas se isso acontece, se há no seu coração o desejo de buscar essa pacificação nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos temperamentos, no nosso jeito de ser, aí sim o Senhor Jesus Cristo nos diz que além de sermos muito felizes, mas muito felizes, nós somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza no caminho da pacificação, onde nós podemos, com Jesus Cristo, dizer: bem-aventurados são os pacificadores, porque esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é momento de nós orarmos a Deus. Você que nos enviou pedidos de oração, é aquele momento em que eu vou passar o dedo aqui na tela, vou olhar os comentários de vocês. Se você não fez, faça agora, dá tempo ainda. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Aniversário da Juliana, minha prima. Vamos orar sim, agradecendo a Deus pela vida dela. Vamos ver mais, irmão. Não tem mais pedido, não? Não tem. Vamos orar então pelas nossas famílias. A gente sempre tem recebido pedidos, não só por aqui, mas também de outras redes sociais e também de irmãos que às vezes mandam mensagem, né? E muitos dos pedidos se resumem em nós clamarmos ao Senhor pelas nossas famílias, pela saúde dos nossos entes queridos, pela questão da quarentena, dos distanciamentos. Isso tem provocado na vida de muita gente dificuldades, sustento, oração pela nação. Vamos orar mais uma vez, irmã Sônia, pela nossa nação. E, no mais, que Deus nos abençoe. A gente sempre crê que
quando a gente fala com Deus, a gente já parte sabendo que Deus sabe até o que nós vamos pedir a Ele. Mas Ele determina que nós oremos para que a gente entre em comunhão com Ele, para que a gente encontre a vontade do Senhor pela perseverança, pela comunhão e pela fé. Não é isso? Pela vida de oração. Fecha aí os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor e vamos agradecer a Ele. Senhor, nós estamos aqui com um coração muito feliz, Senhor, muito feliz, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E isso, Senhor, é suficiente. Jesus Cristo reinando em nós, sendo Ele o nosso maior tesouro, sendo Ele o nosso maior bem, o bem mais precioso que nós temos, Senhor. Nós não precisamos de mais nada. A Tua graça nos basta, Senhor. As Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam toda manhã, Senhor. E aqui, Senhor, nós Te louvamos porque dependemos de Ti, Senhor. Porque a nossa suficiência, a nossa força vem do Senhor, não vem de nós, Senhor. Não vem de nada de bom que haja em nós, Senhor, não vem de boas obras, não vem, Senhor, de coisas boas que nós fazemos, não vem porque a gente é bonzinho em alguma coisa, Senhor, mas vem porque Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre a nossa vida, é porque o Senhor nos fortalece a vivermos, a respirarmos, a existirmos, a termos alguma força, Senhor, que nos conduz a vivermos com fé e com esperança, Senhor Jesus, de que o Senhor sempre tem um propósito, sempre tem o melhor para nós, Senhor. Assim, Senhor, nós queremos consagrar na Tua presença as nossas famílias. Nós Te damos graças pela vida da Juliana, que completa mais um ano de vida. Nós Te louvamos pela vida dela e pedimos que Tu derrames sempre as Tuas bênçãos sobre ela, Senhor, sobre a sua casa, Senhor, sobre a sua vida, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus bondoso e abundante de misericórdia, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, pelas nossas famílias. Queremos, Senhor, pedir a Deus por aqueles que estão, mesmo diante de uma situação tão grave como a que estamos vivendo, precisamos trabalhar, precisamos sair de casa, Senhor, para ganhar o pão de cada dia, Senhor. Pedimos que Tu abençoes os enfermeiros, Senhor, que comemoraram o seu dia nessa semana, Senhor, e que estão de frente nessa luta, Senhor. Pedimos pela irmã Glorinha, Senhor, que Tu confortes o coração dela com a perda, Senhor, que aconteceu, que foi trágica, Senhor. Mas Tu sabes de todas as coisas e que Teu Santo Espírito, Consolador, promova sobre a vida dessa irmã e da sua família todo o consolo, Senhor, espiritual que vem do céu, Senhor. Ó Deus, seja com a nossa nação, seja, Senhor, com os médicos, seja, Senhor, com todos aqueles que trabalham, Senhor, na saúde, na produção de vacinas, Senhor, no ramo de limpeza, no ramo de ambulâncias, Senhor, seja com os profissionais de segurança, seja, Senhor, com todos aqueles que contribuem, Senhor, para que os serviços básicos, essenciais, continuem acontecendo, Senhor. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e forças para suportarmos este momento que nós estamos vivendo, Senhor, sempre, Senhor, com a mente focada no Teu reino e na Tua justiça, Senhor, sempre focados na cruz de Cristo, que deu a vida por nós, Senhor, para que nós não tivéssemos mais medo, mas fôssemos encorajados com a esperança da graça e da certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar uma vida abundante, cheia de esperança, cheia de paz e cheia de graça. Ó Senhor, nos ensina a sermos pacificadores, porque assim sendo, Senhor, nós seremos felizes de verdade e seremos também chamados de Teus filhos. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tudo isso que nós pedimos, fazemos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que esteve comigo até agora, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus conceda a você um restante de semana abençoado, diante de lutas, de provas, de situações difíceis, mas sabemos que a mão de Deus, que o agir de Deus na nossa vida nunca nos faltará. Pode nos faltar muitas coisas, mas saiba que a presença de Jesus nunca há de nos faltar. Foi Ele quem disse: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e entre lá no YouTube, e se inscreva no nosso canal e compartilhe todos os vídeos que você receber através das nossas mídias sociais. Eu louvo a Deus pela sua vida e desejo a você toda sorte de bênçãos. Que Deus possa renovar as nossas esperanças, possa nos conceder forças e ânimo e também, irmãos, descanso e também paz e também segurança em saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Nos vemos no próximo domingo, às 18 horas, em mais um culto ao Senhor, onde nós estaremos aqui mesmo, louvando a Deus, adorando a Deus e ouvindo a palavra de Deus que edifica as nossas vidas. Fique em paz e que Deus te abençoe.